Bom dia! Bom dia, Bom dia! Yeah! Bom dia, Flores do dia. Gente, o objetivo foi, cara, muito engraçado que a Adélia deu aquela puxada ali no grupo e ela começou com um tema que é bem polêmico, que é a questão, agora não da vacina, da máscara. Tudo que tange essa pandemia que a gente está passando é bem polêmico. E tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver com a proposta da nossa conversa de hoje, que é ciência. Aliás, foi uma proposta que a Val não está aqui, mas deveria estar, porque foi ela que propôs, e eu achei bem interessante. Eu acho atual, né, cara, discutir o valor da ciência, mas aí é que está. A minha proposta, pelo menos, não é desmerecer ou questionar o valor da ciência, tá? E muito menos dos outros saberes. É a gente ampliar a visão de forma a trazer um equilíbrio para essa discussão. Mas, da mesma forma que eu acho que a gente não constrói saber desmerecendo uma coisa quando você quer um equilíbrio, a gente tem que buscar fazer isso de uma forma que a gente equilibre sem desmerecer a ciência, porque é uma coisa, para mim, inquestionável. Tá? Mas que tal a gente resgatar um pouquinho antes o conteúdo da palavra ciência? Porque eu acho que eu gosto de começar sempre por aí, pela história das palavras. Ciência, até onde eu dei uma estudada, é saber, é tomar ciência, e daí consciência. E o saber, antigamente, ele era um contexto único. Você tinha os livros sagrados, que esses eram os responsáveis pelo conhecimento que abarcava a totalidade. E eu não sei se foi exatamente nesse ponto, mas foi quando começou a ser criada a medicina e, principalmente quando houve um acordo entre a igreja e... me foge, eu não pesquisei melhor, mas houve um acordo entre a igreja para que os assuntos do corpo fossem pesquisados pela ciência e os assuntos da alma fossem um atributo da igreja. Aí houve um rompimento mais definitivo entre o transcendente e o mundano. Tá? E de lá para cá, a ciência, de alguma forma, ela foi tomando o papel do sagrado. Você vê que, hoje em dia, um médico ele tem mais, para algumas pessoas, né? Porque, por outro lado, a gente também tem os evangélicos, alguns evangélicos, que não permitem transfusão de sangue. Mas, de um modo geral, eu vejo que muitas pessoas elas entregam a vida delas muito mais ao médico do que a prática religiosa, a prática espiritual. Então, houve essa cisão e, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, no nosso grupo, pessoas que... Aliás, o próprio yoga do riso é muito interessante, porque o yoga do riso é uma prática que pode ser considerada uma prática espiritual, mas também é uma prática de exercício. Yoga é o yoga também tem essa característica, essa dualidade muito interessante, porque yoga trata de quê? De união.
falando bem basicamente, união entre o quê? Entre o espírito e a matéria, entre a totalidade e a individualidade, esse tipo de coisa. Só que o yoga ele tem um tratamento científico. Por quê? Porque na Índia só é considerado um yoga realmente, a sociedade só aceita que aquela prática seja considerada um yoga quando você consegue repetir, e tem que ter uma linhagem, tem outras considerações, mas principalmente quando você consegue reproduzir através de um método a transcendência. Isso é um método científico, tá? Então, existe essa dualidade, porque tem um comportamento científico, porém é uma coisa transcendental, coisa que a ciência atual não aceita. Ela atual entre aspas, porque houve toda uma discussão também no grupo da Abrahizo em torno do, como é que se diz, da física quântica. A física quântica está começando a comprovar uma série de coisas que eram tidas como espirituais. E só que aí já está acontecendo uma divisão dentro da física quântica. Vários cientistas que tiveram esse tipo de visão de comprovar coisas espirituais através da física quântica passaram a ser questionados por outros cientistas que têm uma visão mais materialista. E aí eu vou começar a abrir a discussão para todo mundo, porque o que acontece? É um tema muito amplo, mas você vê, você tem a ciência da forma que a gente está falando, tem um saber tradicional, tem outros saberes que também devem ser tratados como ciência, uma vez que nem eu falei no começo, ciência é tomar ciência, é um conhecimento. Então, por exemplo, um saber tradicional de uma cultura é uma ciência. Um saber de uma espiritualidade é uma ciência. E, no entanto, hoje em dia as pessoas têm o hábito, algumas pessoas têm o hábito de desvalidar ou invalidar aquilo que a ciência não determina como verdadeiro. Ou seja, se a ciência tradicional determina que aquilo não existe, aquilo passa a ser desprezado. Então, eu vou abrir espaço para a gente discutir isso e como é que isso se relaciona com o yoga do riso, qual a importância que isso tem da gente tratar isso dentro do âmbito do yoga do riso. E só está nós quatro, eu acho que faz sentido a gente, que ninguém é estranho, cada um colocar seu ponto de vista. A Adélia já está com a mãozinha levantada, está falando lá para caramba, fala com a gente, fala com os outros. Fala, Adélia, quer falar agora? Vou falar. E aqui tem uma sócia que também quer falar muito. Então, dá assim. Prioridade para ela, que ela daqui a pouco vai meter o pé. Não vou dar, porque minha ideia, meu cérebro está meio fraco e vou perder a ideia. E ela depois fala. Não, é assim, sabe? Eu acho muito importante este assunto, porque esta coisa de ciência, tu trouxe essa informação, né? Ciência e consciência. Depois que entrou no avanço científico, o negócio, digamos, quanto de dinheiro podia dar, muita coisa se desvirtuou. E às vezes você vai atrás, eu penso assim, né? Minha forma de pensar, você vai muito atrás de aquilo que pode ser um bom negócio, né? E eu me pergunto, será que as civilizações antigas, os xamãs, os indígenas que curavam, claro que muita gente também morria, mas com coisas mais naturais, se perdeu toda aquela coisa. Inclusive, já tem pesquisas de que os aparelhos, de que os mamógrafos têm muita radiação e fazem mais câncer. Então, tem muita coisa que está
dentro desse âmbito de ser um bom negócio, né? E a prova é, eu sou uma ex-paciente de câncer, e eu pesquisei muita coisa na hora. Inclusive, adquiri um documentário sobre se chama A Verdade sobre o Câncer, né? Porque existem todo um monte de médicos analistas, sabe, né? Tem muitos cientistas e médicos integrativos que tentam curar, tentam ir atrás da causa da doença e trazer a solução para isso, mas tem a doença, na verdade, mais do que cuidar da saúde, é tentar fazer um paliativo para a doença, né? E a ciência, às vezes, está envolvida, às vezes sem querer, em uma coisa que seja um bom negócio. Então, isto de que tu falou, de que não se dá crédito àquilo que a ciência não aprova. E será que a ciência está sempre certa? E outras formas mais naturais. Por isso que eu discuto tanto sobre esta situação que estamos passando. E tem outra coisa, linkar isto com yoga do riso, e com riso em geral, e com sorriso. A Annelise trabalha com isso. É tão importante porque são ferramentas que não trazem sequelas, não trazem efeitos colaterais, não trazem uma forma natural de elevar o sistema imunológico, de a gente poder estar forte para enfrentar todo quanto que tipo de coisa, desde o físico, emocional. Então, essa descoberta maravilhosa, claro que não é bom negócio para a ciência, ou para a indústria farmacêutica, ou para a indústria dos aparelhos, que às vezes não trazem mais malefícios, não todos, não estou generalizando, mas é uma coisa, e a gente sabe, quem estamos um pouquinho mais conectados com alguma informação que é um pouquinho além desta terceira ou quarta dimensão, que tem toda uma manipulação de outras questões para realmente dominar a humanidade, né? Nos fazer de ovelhinhas e nos manipular para que a gente engola coisas e que podíamos ser mais libertos. Então, o conhecimento nos liberta. E não conhecer que coisas mais naturais, mais desvinculadas de tudo isso que nos colocam. E é consciência de dizer, será que vou fazer como todos? Isto é certo, né? A picada hoje sabemos que tem tantas ideias e coisas de que está manipulada, de que não sei o quê. Então, é um assunto bem interessante, mas nós defendendo um método natural de autoajuda, até de cura, né? De harmonização. É bem interessante. Tenho muito mais que misturar, mas não vou falar mais. Deixa a palavra para a menina aqui. Deixa eu falar, gente, porque daqui a pouco começa o meu workshop, eu tenho que fazer uma mudança aqui da casa de um anjo para o outro, que eu vou sair da casa do anjo dele para ir para a casa do anjo Annelise. Que estão aqui me apoiando imensamente, sou muito grata. Então, eu queria falar rapidinho só da minha experiência, porque eu não posso falar da experiência de ninguém, né? Que o que eu vivi na pele é o melhor que eu posso falar. Então, eu tive um acidente de carro, fiquei 11 dias em coma, me quebrei toda, quer dizer, me quebrei aqui, me quebrei e as pessoas, quando me encontraram no coma, ninguém sabia exatamente o que ia sair depois, né? O que ia ser minha recuperação e o que ia dar. Não fala nada. Quer dizer, saiu o que deu para sair. Mas eu estou inteira, estou vivendo, está tudo certo, está cada dia melhor essa vida de experiência. E eu vi outras pessoas que nasceram praticamente cegas e que há pouco tempo, com 21 anos, estão pegando o carro, entendeu? E tiraram carteira de motorista. Então, eu vi muito mais coisa. Então, quer dizer, eu sou uma sortuda que eu vi essas coisas. E eu posso dizer que a ciência, ela ajuda, mas a autocura, a conscientização, o amor próprio, o cuidado com o seu corpo e todas essas outras coisas, e
vou dizer até da oração, vou dizer até as partes espiritual que a gente não vê, porque a gente não vê as coisas muito, a gente não sente às vezes as coisas, não vê os lugares, o espaço, a agressão que a gente faz com o nosso corpo sem perceber, comendo, pensando e etc., entendeu? Vivendo uma vida meio de robótica, né? Que a gente vive mais ou menos, não a gente, porque a gente ri e tal, já até um pouco menos, mas a maioria das pessoas, as outras pessoas que eu conheço, a gente não tem nem tempo para pensar nisso, nem tem tempo para tratar de si, e porque a vida é uma loucura, entendeu? Então, quer dizer, a partir do momento que eu não vi mais televisão, minha vida melhorou demais. E aí eu olhei no espelho com mais tempo, e aí depois que entrei no Riso, tive mais ainda. Eu nasci artista, né, de uma família de artistas, então é uma pequena percentual da população. Então eu posso dizer que a gratidão também ajuda muito no processo de cura. E a gente envelhece, né, amados? Então é aquela coisa, a gente vai olhando o que o corpo está fazendo e vai tentando ver se a gente acompanha, né? Se a gente vai curtindo a vida inteira até o último dia da nossa vida. Como esse último dia da nossa vida eu já tive perto e voltei, né, digamos assim, eu posso dizer que é uma experiência secular. O que eu aprendi com tudo isso? Seja grato e sinta no seu coração, entendeu? E faça pesquisas, porque muita gente fala o que para eles é real ou com o que eles estão vendendo, né? Alguma coisa. Falar em vendendo, se alguém quiser vir para o meu workshop às 10 horas, temos ainda as inscrições, estão abertas. Falei para caralho, eu amo vocês. Vocês vão ficar discutindo aí, porque outra coisa que eu decidi na minha vida é que eu não vou mais falar sobre nenhuma coisa polêmica, porque, na verdade, eu vou ouvir, mas não vou falar. Eu prefiro não falar. Gratidão, gratidão, gratidão. Vai falando aí que eu estou ouvindo, tá? Só estou arrumando minhas coisas. Eu queria resgatar, porque a colocação da Délia, ela acaba trazendo uma coisa que é um outro fator. Uma coisa é a forma como a ciência trata a experiência e como ela se define. E outra coisa é essa questão da monetização, a questão do dinheiro. E por que isso é importante? Porque ela também está presente na questão do yoga do riso. Tá? Então, você vê como é que a gente vive em rede, uma coisa levando a outra. Muita gente acha que a nossa associação deve ser uma cooperativa. Tem pessoas que estão exclusivamente interessadas no formato do nosso grupo, se for para promover a questão de ganhar dinheiro. Por outro lado, e aí entrando em conflito, você vai vendo como é que a coisa é bem intrincada. Quando eu vejo yoga do riso como uma espiritualidade, e eu vou dizer por quê, uma forma de espiritualidade. Eu gostaria que ela se desenvolvesse como uma forma de espiritualidade. Aqui onde eu vivo, o Lama é orientador espiritual e ele já tem bastante experiência, porque ele já fundou outras comunidades que não tinham viés budista. Então, ele observou esses movimentos já há muito tempo, porque ele tem mais idade do que eu, ele tem 75 anos, sei lá. E ele falou o seguinte, ele acha que as comunidades que não têm uma conexão espiritual, elas tendem a ter uma vida mais curta. E se você avaliar de uma forma mais simplista, você vai entender o seguinte, se o seu objetivo é um objetivo material, à medida que você alcança ou encontra uma dificuldade muito grande para alcançar esse objetivo, aquilo se esgota. Já a espiritualidade, isso não tem fim. É um objetivo, além do que a espiritualidade ela está sempre acompanhada de valores que fazem com que
haja uma estabilidade nas relações. Entendeu? Então, por exemplo, uma cooperativa cujo objetivo é apenas ganhar dinheiro, rapidamente o ambiente de vínculo, de amizade, se desestabiliza, porque o objetivo é ganhar dinheiro e o dinheiro não tem muita moral, não tem ética. Já quando você está num centro espírita, quando você está num ambiente espiritualizado, seja ele qual for, evangélico, a questão ética está sempre presente, ou pelo menos deveria estar, se pressupõe isso. E por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente está tentando dar um formato para essas pessoas que praticam yoga do riso, e a questão da ciência toca justamente nisso. Começou com uma divisão do conhecimento, mas aí entrou uma questão de poder, e depois entrou uma questão econômica. Então, você vê que as nossas experiências elas vão sendo cada vez mais fracionadas. E talvez aí que esteja o grande mito de uma ciência que estabeleça tudo, porque foi também objeto de conversa lá no grupo da Abrariso a questão do observador intervir sempre, inevitavelmente, na experiência. E o que isso acarreta? Que a visão de cada pessoa vai criar uma realidade. Então, agora, isso não quer dizer que o mundo é um caos. Cara, mais uma vez, com a ajuda do nosso lama aqui, ele fala o seguinte, que existe uma intersubjetividade, ou seja, há um ponto comum nas nossas percepções, existe uma espécie de identidade que faz com que a gente ache que a realidade é comum. Então, por exemplo, tem acontecido muito, eu acho até engraçado hoje em dia, eu chegar e falar, pô, aquele negócio verde, aí a pessoa, verde? Não, aquilo é azul. Pô, mas ainda assim existe uma proximidade entre o verde e o azul. Ninguém está falando, que nem o daltônico, que aquilo é vermelho. Entendeu? Então, nessa variação que a gente tem que transitar e tentar ampliar a visão, porque à medida que você se especializa, você vai fracionando também a realidade. E aí você vai perdendo os pontos comuns. Entendeu? Então, eu estou achando muito interessante, porque a Adélia colocou uma coisa que é econômica, que vai também atingir o yoga do riso. Então, a gente tem que estar atento a todos esses detalhes, porque, por exemplo, a gente não pode falar que a ciência está vendida. A gente pode falar o seguinte, que a humanidade está repetindo tanto esse pensamento econômico, materialista, que ela não está mais conseguindo ver outros aspectos. Então, por exemplo, tem muito cientista que não está ligado com a questão econômica, mas a gente tem que ser realista que a maioria das pesquisas são financiadas por interesses econômicos. E, com isso, mais uma vez, aí, olha só como é que é a coisa. Alguém que tem muito poder e dinheiro, que só tem a visão direcionada para poder e dinheiro, ele só permite que a pesquisa científica seja realizada se der esse tipo de retorno para ele. Se não der esse tipo de retorno para ele, ele não financia. Por quê? Porque a visão dele é só para isso. A mesma coisa acontece com o cientista. O cientista ele não pode pesquisar algo que não está dentro do campo de visão dele, de percepção dele. Então, de alguma forma, o que ele vai pesquisar já está sendo manipulado pela capacidade dele perceber as coisas. A experiência ela é integral.
mas nós, como seres humanos, somos limitados. Então, sempre a nossa limitação vai estar interferindo na experiência. Agora, isso não quer dizer que a gente vai dizer que a ciência não tem validade. Esse tipo de equilíbrio que eu acho que a gente tem que ter. A ciência não é tudo, mas ela nos ajuda muito. Basta ver a questão da longevidade. A longevidade antes da ciência era uma coisa, atualmente é outra, e a gente precisa dedicar esse mérito à ciência. Fala, Nelise. Ô, Givaldo aí, rapaz. Não estou conseguindo abrir minha câmera. É interessante, assim, a ciência é um viés da humanidade de traduzir uma realidade, trazer uma prova dessa realidade, comprovar. E ela está sempre aberta ela não é uma verdade absoluta. Todas as pesquisas bem feitas, no final, tem uma sugestão, uma nova hipótese diagnóstica, uma nova hipótese para seguir a pesquisa. Com o doutor Carlos José Souto, nosso grande pesquisador, um jovem médico, ele começou a fazer um blog estudando as pesquisas científicas e escrevendo sobre, traduzindo e botando no blog para a comunidade dele de médicos, e se tornou famoso hoje em dia, porque ele foi trazendo uma ciência traduzida, como é que se entende uma pesquisa, quais são as evidências, o que é meta-análise, e ele deixou tudo isso, esse acervo todo está na internet, e eu aprendi a entender uma coisa que na metodologia científica eu estava sendo iniciada, quando eu comecei a graduação, o que é método científico, o que é neutralidade, e até hoje se questiona muito isso, qual é o melhor método científico, para não ter a interferência do pesquisador. E então isso realmente é está provado muito mais que sempre tem interferência dos valores e de toda uma construção de realidade dos pesquisadores. Aí começa então essa história do financiamento. O financiamento, quanto mais isento, mais provável que o resultado dessa ciência, dessa pesquisa, vá trazer resultados mais neutros, né? Então, vamos Bom dia, Givaldo. Esse financiamento pode distorcer os resultados da pesquisa. Bom, aí o Freud, um neurologista, que fez o mundo antes de Freud e o mundo depois de Freud, porque o Freud conseguiu concretizar que existia um âmbito no ser humano que se chamava inconsciência. Ele conseguiu dar nomes, porque na época não era popular falar inconsciente, subconsciente. Foi ele que popularizou complexo, trazendo termos de outras áreas de saber para dar um aspecto teórico e científico em cima do que ele estava pesquisando. Como provar que existe mente e como entrar? Ele queria a morfologia do cérebro. Ele, como neurologista, não tinha como, não tinha tecnologia como tem hoje para mapear um cérebro funcionando vivo e ver as instâncias e os aspectos aonde que trabalha tal setor. Então, o conhecimento foi se aprofundando e se especializando, e a medicina foi se especializando na especialidade da especialização. O corpo humano ele é tão incrível que quanto mais pesquisa, mais especialidade se tornam os cientistas. E aí separou todo o corpo, e até que chegou nesse momento como se fosse um caos, e começou a se falar em medicina integrativa. A ciência, então, se especializou, se despedaçou, digamos assim, o ser humano para olhar dentro do joelho, dentro das articulações, Só um médico da área da traumatologia e da ortopedia tem várias especializações, e aí ele vai olhar a realidade daquela pessoa na especialização, e o resto da pessoa fica fora, fica a especialização dele, e ele é eficaz naquilo.
Então, veio essa medicina integrativa que percebeu que o ser humano é um todo, que por mais que faça uma boa operação naquele joelho, naquele tendão, o resto do corpo não vai colaborar com a eficácia da intervenção. O que é isso tudo? E aí, então, começou a surgir esses assuntos que é a energia do corpo humano. Nosso corpo ele é uma máquina de processamento de energia. E essa energia era traduzida como algo místico antigamente, também não tinha como comprovar. E agora já tem. Então, a ciência encontra algo que estava no âmbito da espiritualidade e das religiosidades. A energia. Que fantástico é isso, energia. E a nossa energia, então, hoje está uma pesquisa científica como trazer esse conhecimento, essa teoria. Então, começou a se pesquisar a intuição. Então, a ciência, ela não é uma verdade absoluta, mas ela é uma forma de ajudar os seres humanos de diversos conhecimentos e de diversas traduções de realidade a ficar nesse ponto em comum e crescer com aquilo, vai expandindo. E quando a gente vai expandindo o conhecimento que a gente vai adquirindo, dá um caos dentro da gente, porque estava muito bom, muito bem acomodado, era assim, e eu estava vivendo bem com isso. Agora eu adquiri esse conhecimento, que um exemplo assim, que o trigo faz mal. A mentira do trigo, por exemplo, é um livro que traz uma pesquisa sobre a mentira do trigo. E que história? Daí a gente vai ler lá, fizeram uma falácia em cima disso daí, como se fosse a obesidade, a epidemia da obesidade fosse isso, naquele livro traz que é o plástico. E aí traduz um mundo e uma realidade que a gente nem imagina, como nós estamos nos contaminando. Até o papelzinho que sai da caixa registradora do supermercado está nos contaminando. A gente dá vontade para o mundo, que eu vou me esterilizar, porque eu estou me contaminando. Então, tem muito conhecimento e tem que dar uma ordem, um saber, para nós podermos viver de volta na nossa realidade. Aí vem as tribos, vem os pontos em comuns. E eu vejo aqui uma coisa que eu tenho dito muito para quem convive comigo. Eu estou achando que eu estou virando evangélica, porque eu falo muito na Bíblia, nos parágrafos, naquelas metáforas da Bíblia, que em 2 linhas, 3 linhas, tem uma ciência inteira, uma teoria inteira da psicologia. E hoje nós estamos falando aqui sobre ciência e consciência, né? Então, estar com a ciência, nos expandindo e transformando a nossa energia. A nossa energia, quanto mais ela fluir nos canais desse corpo humano, dessa fisiologia, o fluxo dela vai nos expandindo e vai nos adequando, ele vai se acomodando esse corpo e ele então vai fazendo a arte de curar-se, de autocura, quando ele vai se regulando. E como a gente descobriu que a área do riso, do humor e do sorriso e desse expande, porque a gente começa a olhar, é uma realidade, não é a minha realidade. Eu estou vendo algo que está me assustando ou que está me alegrando e eu vou fazendo esse fluxo de energia. Então, para terminar, eu digo assim para vocês, o poder, ele é muito sedutor. E o que fazer com o poder que é o problema da questão. Então, o mundo hoje, o calendário é o cristão. Então, quando nasceu esse Cristo que mudou o calendário do mundo, ele veio para dizer assim, todos nós somos uma máquina de cura, eu vou ensinar vocês e nós vamos navegar nesse lugar de energia de puro amor. O amor cura. O amor dele era tão grande pela vida, pela humanidade, que as pessoas, de passar perto dele, ficavam curadas. Então, como chegar nesse nível? Nesse fluxo de energia que a gente expande. E nós aqui, só de praticar o sorriso, praticar a gargalhada, a gente vai transformando o mundo da gente e a intenção chega nesse lugar da energia. E aí eu volto para a Bíblia. Os 10 talentos. São 3 pessoas incumbidas a cuidar do dinheiro daquele proprietário do dinheiro enquanto ele viaja.
Então, um multiplica muito o dinheiro dele com aquela moeda e volta e entrega para ele toda uma riqueza com uma moeda. O outro faz um trabalho adequado com aquela moeda e devolve também um bom dinheiro para ele. E o outro pega, enterra a moedinha para não perder e devolver para ele o que ele recebeu. Olha a sabedoria da energia que tem aí, nessa história toda. A intenção de cada um e a intenção dessa tribo, né? Desse cacique que entrega as moedas e vai, vamos ver o que cada um faz. Então, um era corajoso, investiu e ganhou e deu muito. O outro era mais humilde e recebe aquilo e faz com sensatez, com a intenção de não perder, de multiplicar o que ele podia com o saber dele. E o outro era super medroso, tinha medo de perder tudo. Então, quem fez aquilo, né? Aquele que tem medo, que não expande, perde o pouco que tem, né? No resultado disso daí. Então, essa sabedoria tem muita coisa para se falar de energia. Nós somos seres de energia. A ciência hoje está estudando a intuição e os trabalhos terapêuticos que nós vamos fazendo, as formações, está muito corporal e indo para um mecanismo de esse corpo é fantástico, esse corpo com uma energia fluindo é fantástico. E a simplicidade é a intenção do pesquisador, a intenção do facilitador, a intenção do usuário traz resultados diferenciados e fantásticos. Então, a gente vai traduzindo uma coisa de intenção, que é aquela coisa do coração, aquela energia, e nós vamos nos tornando genuínos e autênticos no nosso saber e na nossa intenção, a gente se revela, a gente tem uma energia que se expande, que alcança o outro lado do mundo sem precisar sair do lugar. É a intenção, nós vamos ficando genuínos como risadores e sorridores, sem dor, com prazer. É por aí que eu estou conjecturando o nosso saber. Para finalizar mais ainda, o Freud, então, como é que ele conseguiu provar algo que existia e que não tinha como provar? Ele começou com o Brauer, lá, o Brauer hipnotizava as pessoas, e o Freud estava intrigado que não era só as mulheres que tinham histeria, os homens também tinham histeria, mas os homens não têm útero. Histeria vinha de um saber que era coisa de mulher, não era coisa. Mas os homens paralisavam também, entravam num local muito parecido às características com a histeria. E aí ele conseguiu provar que a histeria era um grau de dificuldade de alguma coisa que estava acontecendo com o ser humano, que ele mudava e ficava ou paralisado. Então, através da hipnose do Brauer, tudo, eles conseguiram começar a transformar e desenvolver a teoria do inconsciente e dessas instâncias psíquicas. Então, é assim que a ciência vai caminhando, com um saber ali que acomoda algo para expandir. E nós estamos aqui, então, querendo um saber de como expandir com a boa intenção que o riso traz e o sorriso traz. E vai entrar muitas pessoas com conhecimentos e com intenções diferentes. Voltando a Cristo, se for com a intenção do amor, se expande e cura. E outros poderes vão interferir e ali começa um desafio que é ser mais esperto que o diabo. Leiam esse livro que vocês vão ver. O livro Ser Mais Esperto que o Diabo, o spoiler que eu vou dar para vocês é que se a humanidade pensar e fizer reflexões sobre os seus pensamentos, o diabo não domina. Caraca! Antes tem mais, a Adélia está querendo falar e acho que a outra mão é da própria Annelise. Olha só que interessante. A Annelise é a pessoa que possivelmente é a pessoa que tem mais intimidade com a ciência propriamente dita, com os parâmetros da ciência. E, no entanto, ela falou de religiosidade aqui, falou da Bíblia. E eu só estou mostrando, apontando a dicotomia que não deveria existir, mas que existe e que talvez aí resida o grande conflito quando você está tentando definir qual o papel da ciência na humanidade. Mas, cara, o que me deixou mais chocado foi a recomendação do livro dela,
ser mais esperto do que o diabo. Por quê? Porque o diabo nada mais é do que a divisão. A simbologia do diabo é a divisão. O diabo foi aquele que caiu, aquele que deixou de ser sagrado. E é nessa divisão, e aí a gente entra na esfera do poder, que o poder ele só tem sentido quando há divisão. Não tem poder quando não existe o outro. Só que o mesmo poder que me seduz, que aliás, é uma função do diabo, também tem aquele livro Advogado do Diabo, sei lá, tem um filme que fala do diabo, que fala da sedução do diabo. Esse mesmo poder que seduz é o poder que nos elimina, é o poder que causa a morte. E eu vou dizer como é que eu cheguei a essa conclusão. A Adélia já comentou, e eu experimento isso todos os dias, a percepção de que, às vezes, falta energia para rir. E aí eu disse, é natural que falte energia para rir. Eu estou envelhecendo, eu já estou com 61. Então, o que eu fazia antes... Cara, só para vocês verem, quando eu comecei a praticar yoga do riso, a minha potência risística era uma, atualmente é outra, porque a gente vai gastando a energia. Aí eu digo, como é que eu vou recompor a minha energia? Aí eu fiz trilha há pouco tempo, na viagem que eu fiz a Florianópolis. O contato com a terra, a contato com a natureza, de alguma forma, me trouxe mais energia. E aí, se você não precisa fazer uma análise muito profunda, você vai perceber que todo manancial de energia que a gente tem vem da natureza. E como é o nome que se dá quando você tem conexões? Não interessa se é com a natureza, com a outra pessoa. O nome disso é amor. Então, quanto mais amoroso, quanto mais conectado você tiver com todas as coisas, mais energia você vai ter, a ponto de você se tornar imortal. Só que tem um problema. Você vai ter que abrir mão de todo e qualquer poder, porque aí você não tem mais um poder sobre, você é o poder em si. Então, você abre mão para alcançar essa totalidade. Mas por que essa história toda? Exatamente porque a ciência, ela, na busca de descobrir as coisas, essa curiosidade de descobrir é uma busca de poder. Então, ela vem fracionando cada vez mais e essa busca pode estar levando a humanidade à morte. Tá? Se não for feita com amor, Annelise, se não houver amor nessa busca, aí que está. Você falou da sabedoria ser mais esperto do que o diabo. Eu não estou falando da ciência em si, eu estou falando da questão de como você pratica essa ciência. Qual é você também falou, qual é a intenção dessa ciência? A Adélia está na frente. Por mais que você esteja doida para falar, deixa a Adélia falar. Vou tentar ser curtinha, bem breve. Não, é assim. Você falou em dicotomia, né? Porque, na verdade, esse planeta foi criado como um planeta de dualidade, né? Porque nós estamos aqui, a gente nasce para fazer uma evolução de consciência, né? Uma evolução espiritual. Então, a gente precisa da dualidade para ter a escolha entre o que seria certo, errado, e para poder evoluir, né? E então, uma vez eu lembro, não faça barulho, amiga, que estou com... Deve dar interferência. Aí,
e tem outra interferência aí que não sei de quem é. Então, essa escolha, eu me lembro que a gente, em formações, em vários cursos que eu participei, a gente comentava muito, né, essa dualidade do nosso planeta e de algumas questões. E um dia chegou o mestre que estava ministrando o curso e disse, gente, não precisamos mais falar nesta dualidade do planeta, o bem e o mal, as trevas e a luz. Na verdade, nosso planeta está sendo administrado por duas energias. E aí vamos ao que o William falou, né? É a energia do poder e a energia do amor. Então, quando estamos alinhados com a energia do amor, a coisa vai para o crescimento, a evolução. Quando a energia do poder está querendo tomar conta, e tem muito para conversar disso, não é este assunto, justamente querer ter para poder manipular. Quanto mais poder, a gente consegue mais manipulação. Então, eu estou de acordo com isso que você falou, né? Da dicotomia e da energia do amor. A energia do amor, o riso, nos traz energia do amor. Quando a ciência está ao serviço da energia do amor e não do poder, está ótima, porque vai trazer benefício. Agora, lamentavelmente, como ser humano imperfeito, se fosse perfeito, não estávamos aqui, as escolhas também são imperfeitas e são para a energia do poder e o benefício, às vezes, próprio e não do geral, né? Perfeição é ponto de vista, né, gente? A gente é o mais perfeito que a gente dá conta, então é perfeito do jeito que é possível. Então tá. Passo a palavra com uma gargalhada para a Annelise. Eu? Queridos, uma coisa muito importante, está falando de energia, tudo é energia, né? Tudo é energia. Quando a gente vai para a ciência, diz que nada é duro, a cadeira é uma energia que está concentrado lá, um monte de moléculas num jeito que a gente vê como duro, né? Uau, que ciência que vai traduzindo uma realidade para nós, mas eu continuo achando que é duro. Então, a energia tem uma coisa do nosso conhecimento que vai expandindo. E aí começam as traduções do pesquisador que não é neutro na pesquisa. A nossa fala aqui tem pessoas, pensadores muito diferenciados, porque estão falando em poder como algo tão negativo, tão destruidor, que não estão se dando conta da sua interferência da realidade, né? Dinheiro, ele é apenas algo que nos traz, que a gente pode comprar muita coisa, não traz felicidade, ele compra felicidade. Então, o dinheiro é uma energia, e de acordo do teu relacionamento com o dinheiro, volta lá para os 10 talentos. Tu vai, como operacionalizar tuas emoções com o dinheiro, para o dinheiro se tornar uma energia abundante, próspera. Eu quero ser muito rica. E eu acho que eu já sou rica. E é uma riqueza que interage com o dinheiro. Se eu tenho um preconceito com o poder e com dinheiro, eu traduzo toda uma realidade, consequências e resultados que vai lá para aquela balela da lei da atração. Ela é uma balela quando ela é direcionada só com essa intenção, sou isso, sou aquilo, bababá, vai vir tudo. Não, tem muita mais coisa complexa se relacionando com todo esse pensamento de atração, que é uma fé incondicional, que é uma relação com as minhas emoções. Se eu estou operacionalizando o meu cérebro na base do medo e da dúvida, pode ter certeza que vem as coisas se desmancham. Eu perco as coisas, porque ela tem uma atração negativa. Então, a força da atração, naquela tabela daquele pesquisador maravilhoso que veio mostrar essas forças, começa a dar coragem para cima, que a gente vai alcançar esse amor iluminado. Então, a energia está saindo nas nossas palavras. Quando a gente começa a dizer assim,
o poder em si não é problema nenhum. Jesus, então, é o representante do melhor poder que existiu na humanidade. Os lamas trazem a iluminação, que é pura luz. Entre nós, dentro de nós, é o amor e o medo. Se existe medo, esconde o amor. O amor não desaparece dentro de nós. Nós somos uma máquina. Enquanto a gente está vivo, a gente tem uma essência de energia de vida que a gente deu o nome de amor. E se entra no medo, gente, a gente fica no lado mais primitivo de sobrevivência. Então, a gente sai do caminho da sobrevivência, quando a gente deixa a fisiologia do estresse toda se corrigir, rindo e sorrindo, e aí volta a iluminação, volta a regulação, volta o amor, o alto amor. Tenho dito. Eu quero agregar que não falei em poder como ruim, sino só como dominação, tá? É uma energia que se manipulou para dominar. E isso que tu falou da atração é mais que vibrar, emitir e voltar para a gente, né? Aquela coisa que vai e volta. Tem uma pesquisadora que disse que não existe atrair, né? Existe emitir eletromagnético, volta para a gente, né? Mas o poder não é ruim, é uma energia que leva a muitos seres que usam ela como dominadora, né? Mas é só isso, não porque seja algo ruim. Ao contrário, para alguma coisa você precisa manifestar o poder. Tu mesma fala, né? Nós temos um grupo e ela fala que nessa organização tem que ter alguém que dirija. Às vezes o que dirige tem o poder um pouco mais que o resto, mas é necessário na sociedade, nas tribos. Tem o cacique, tem os índios, mas não como dominação, é como para evolução, não para dominar. E às vezes o poder tem um sentido negativo, né? Porque se usa para asfixiar e dominar. Exatamente. Eu queria só uma coisinha, gente. Fecha os olhos agora rapidinho e pensa no tamanho do universo. Dos universos, porque são muitos, né? Isso. Pensa no tamanho dos universos. Pensa no tempo que não existe. Faz aquela viagem e vê como você faz parte daquilo, como se fosse uma célula maravilhosa de um corpo divino, de energia. Se a gente dá uma assim, viajada na maionese, a gente vê o quanto que essas coisas de poder e tal, elas são importantes, mas dentro do universo e tal, elas são forças importantes, elas nutrem a nossa vida ou não, mas de vez em quando é bom você abrir um pouco a mente e levar em consideração que daqui a pouco tem uns amiguinhos que vêm de Marte, de Netuno, de Saturno, sei lá de onde. Não, já está, né? Eu sei, já estão, mas eu quero dizer assim, que a gente... Eu quero dizer assim, que a gente pode relativizar um pouco as coisas para não deixar as coisas muito pesadas. E elas vão se moldando. É só a gente entrar com o amor, com muito amor. Eu amo vocês e já fui. Eu queria agradecer a Annelise, porque ela me mostrou na prática como é que pode ser mais... Como é que se trata de ser mais esperto do que o diabo? Tá? Porque o que acontece? Eu já tenho... o Lama aqui, eu sempre me reporto a ele porque é a minha referência atual, né? Ele fala que o samsara, ou seja, a nossa vida comum, ela não tem jeito. Só que existe o Dharma, que seria o lado espiritual da prática budista, que ele se constrói a partir da realidade que a gente vive. Então, consequentemente, o Dharma também não tem jeito. As duas coisas são indissociáveis, a prática espiritual e a nossa materialidade. E o que a Annelise fez foi mostrar como é que a mente funciona. Ela funciona dessa forma, nessa dualidade. Positivo, negativo, e às vezes a gente tende a dar valores... De madrugada eu fui no banheiro, tinha chegado, agora de manhã acabou.
a gente tende a dar valores. Aliás, a gente está o tempo inteiro usando desses valores para poder se expressar. E aí, por exemplo, quando eu falo que a ciência é uma coisa que divide e que, por esse motivo, a ciência é uma coisa que pode ser prejudicial à espécie humana, eu estou valorizando o aspecto espiritual. Só que não adianta eu valorizar o aspecto espiritual, porque a nossa própria natureza vai fazer com que a gente fique oscilando entre o espiritual e o material. Então, no fundo, o que a gente precisa ter é equilíbrio, é passar a ter essa presença de observar a flutuação da sua mente durante essas valorizações, dizendo que isso é positivo, isso é negativo, isso é positivo, isso é negativo. E isso tudo vai ser sempre relativo. Então, embora essa discussão possa parecer inútil, ela tem o objetivo justamente de procurar equilibrar essas tendências que a gente tem de cristalizar o pensamento e dizer a ciência é tudo, ou então a ciência é prejudicial, a ciência precisa ser questionada. Então, eu acho que, mais do que você buscar a espiritualidade profunda, você tem que buscar sempre estar presente, buscar o amor, mas também de uma forma científica, porque não tem outra forma. A tua mente vai estar sempre sendo científica, ela vai estar sempre dividindo. Então, você precisa, sim, resgatar o seu aspecto espiritual, a sua totalidade, para buscar um equilíbrio. Só que você, pela nossa própria natureza, você não vai se tornar uma totalidade. Enquanto você for uma individualidade, enquanto você vai buscar o poder, você vai buscar o dinheiro, que nem falou a Annelise, que, na verdade, o dinheiro só é um formato mais dividido do poder, entendeu? Só que você, cara, que nem não sei se foi a Adélia ou a Annelise que falou, poder e amor são duas formas de energia, e as duas estão presentes o tempo inteiro. É que nem eu falei, amor é o que conecta, poder é o que divide. Qual é melhor? Não tem melhor, os dois andam juntos o tempo inteiro, não tem como você separar uma coisa da outra. Então, o melhor que você pode fazer é estar presente em si mesmo e se observando, e até esse si mesmo é complexo, porque o que eu sou? Eu não sou nada, cara, eu sou um monte de energia que vai se deteriorando e vai se misturando à totalidade novamente. Não sei, coloquei porque tem só 4, então digo, talvez tu quer comer um, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa, se colocar? É importante que vocês se coloquem, porque é uma forma de... Eu... Não levantei a mão, só dizer o poder não divide, eu não concordo. O poder, ele materializa, corporifica, ele une. Saber lidar com o poder é a ciência que Jesus trouxe. Como se manter na humildade e na amorosidade. Ele foi sempre tentado a se colocar no lugar de um Deus. E ele colocava como ele era um filho, um representante. Então, mostrando a intenção, gente. O poder e a intenção é uma energia. Dentro de nós corre um lado o amor e o lado cerebral do medo, que é o nosso sobrevivente, o nosso mais primitivo, nossa instância mais primitiva que vai nos dominar no momento de ameaça. E a ameaça, ela vem conforme a nossa realidade, conforme a gente traduz o mundo nosso. Então, lá dentro da gente, ele traduz como ameaça um olhar atravessado, uma palavra dita num conceito que eu não concordo, e começa a dizer que é ameaça, e surgir aqueles adrenalina e cortisol, e começa a nos desregular. Então, com o riso, e principalmente na minha área, eu estou tendo essa prática com o sorriso, a gente está lidando com o nosso meio de poder. Aí que a gente brincou numa outra live, em
ponderamento, para eu estar empoderada com ponderação. Então, Annelise, me explica como é que existe poder se não existir uma divisão. Cérebro esquerdo, cérebro direito. Vamos estar no poder da ponte do caloso, que é aquele monte de ramificação que se comunica direita, esquerda, e dá uma fluidez. Esse, então, é a ponte do poder. Nós temos poderes, nós somos poderosérrimos, e a intenção de lidar com isso, expandir e propagar o melhor sorriso e a melhor risada. Como dizia Madame Catar, só existe 2 tipos de risada dentro do nosso lugar aqui, dessa união, né? Que é de mim e com o outro. E existe tantas outras risadas e tantos outros poderes no mundo do humor. Então, já voltamos de novo para esse lugar. Dualidade é uma questão de traduzir algo que nós estamos precisando conversar aqui. Ela é muito ela expande. Quando fala num poder pejorativo, as pessoas corruptas não representam o poder, não representam as entidades e instituições que se formaram para organizar a tribo humana. Elas é que são corruptas, a instituição continua legal, a representatividade é importante. Então, essa dualidade, esse poder, é uma boa questão para fazer um encontro só sobre o poder, daí a gente conversar sobre essa energia. Sei lá, do meu ponto de vista, a gente não vai conseguir conversar muito sobre poder, porque a própria linguagem já é um exercício do poder. Você mesmo colocou. O poder existe no cérebro esquerdo, direito, na dualidade. Só aí existe o poder. Eu não estou... entendo o seguinte, eu não estou colocando valoração nem positiva nem negativa no poder, porque o próprio poder é o estabelecimento do positivo e do negativo. Antes disso, não existe nem poder, nem valor positivo, nem negativo. Se você está tratando de uma unidade, não existe mais valores, não existe a linguagem, não existe nada, existe uma totalidade. Foge a nossa capacidade de discussão. O que transcende o poder não é discutível. A gente pode tentar exercitar, assim como o amor também não é discutível, porque o amor, esse amor idealizado que a gente conversa, fala, essa interação de Jesus, também não é discutível, porque é o amor de uma unidade. Só que isso, para a nossa realidade, é uma utopia. É só um ideal. Então, o que resta para a gente é fazer esse exercício entre um poder que já está estabelecido, porque a nossa própria noção de existência é um exercício de poder. Se vai ser positivo ou negativo, vai variar. São ciclos, também já dentro do nosso exercício, dentro da nossa mentalidade, tudo é cíclico, mas isso também é estabelecido pela nossa linguagem, pela nossa percepção da realidade. Eu acredito que dentro de uma totalidade não tem ciclo nenhum, porque nada varia, aquilo já é a totalidade, como é que vai variar? Entendeu? A totalidade não é discutível. É isso que eu estou querendo colocar. Agora, eu acho válido, sim, tudo que você está colocando. Eu acho válido que a gente procure ser positivo, dar qualidades ao nosso pensamento, só que, invariavelmente, exatamente por conta da nossa natureza, em determinados momentos, eu vou pensar de uma forma negativa, em determinados momentos, uns em função, aí você já tem muito mais, como é que se diz, condição de falar sobre isso, em função do histórico, que vai desde a constelação familiar, da constituição psíquica, ele vai tender a ter ciclos negativos mais duradouros, ou ciclos positivos mais duradouros, ou em função da questão kármica, você pode ler de diversas formas. Questões kármicas vão fazer com que ele tenha mais facilidade de olhar de uma forma positiva para construir mais méritos. Outros não, vão ter uma tendência.
E é por isso que eu acho que não vale a pena a gente ficar julgando. Eu acho que vale a pena a gente tentar observar, ser mais, como é que se diz, contemplativo e aplicar essa questão de poder e amorosidade de forma equilibrada. E isso é o que resta para a gente. Eu acho que não é que uma coisa seja... Aliás, é exatamente isso. Poder e amor, para mim, são coisas diferentes. E é um lado da moeda. Não tem como um amor extremo ter um poder. O amor extremo que eu estou falando é aquele amor que está além da individualidade. Porque como é que vai ter poder? Poder de quê? Se você é uma totalidade, nem de construir, porque já está tudo construído, é uma totalidade. É difícil, cara, a gente elaborar isso mental. Aliás, não é difícil, é impossível. A nossa mente funciona a partir do poder, da divisão. Eu estou errado? Que poder pode ser dominar e pode ser transformar, né? E muitas outras coisas. Então, tudo, cara, tudo isso transformar também, você só pode transformar algo que já está dividido. Você não tem como transformar, ou modificar, ou eliminar algo que já é total. Acho que vamos ir por caminhos que nossa reunião não vai terminar nunca. Sim, é exatamente. Cara, mas aí, cara, olha que interessante. Vamos ficar com o poder do riso, então. Olha que interessante que você falou. A ciência não termina nunca. A ciência não termina nunca. Entendeu? O Rony queria falar hoje mais cedo, vamos deixar ele. A Karina Eu tá quero poder falar. amar sem julgamento. Amar sem julgamento é o maior poder que eu quero ter. Gente, me ajuda, por favor. Karina, deixa a Karina falar que ela entrou na reunião. Pô. E o Rony também queria. Rony quer falar antes, que tu já estava com tu tinha levantado a mão? Não? Bom dia, bom dia. Bom dia, Karina. Bom, questão assim de entendimento de palavras, às vezes só pelo entendimento da palavra, como cada um sente a palavra, já traz entendimentos diferentes sobre o conteúdo, né, que ela traz. Mas sobre o que eu cheguei atrasada, né, mas pelo que eu peguei aí, que se falou muito sobre a energia, que tudo é energia, né, e é interessante que a ciência moderna, né, mais para a física quântica, ela tem nos mostrado que tudo é energia mesmo e que existe um mundo invisível que é muito maior do que o visível, né? O mundo invisível é 99,9999%. A partícula dentro de um átomo, né, que o que está dentro está fora, o que é pequeno está grande, né, tem todas essas relações no universo, só 0,00001% é matéria. É a partícula propriamente dita. Então, o mundo invisível está aí e a gente está começando a tomar ciência disso, né? Do nosso campo eletromagnético e como esse campo, ele interfere no ambiente que a gente está, como que ele interfere nas pessoas à nossa volta. E acredito que o maior poder que a gente tem, né? Se for puxar para essa questão do poder, é o poder da escolha consciente, né? Porque a gente pode ter de karmas, né, como o William colocou, de olhar mais para um lado, olhar mais para o outro, conforme o que a gente traz na bagagem de vidas passadas, mas se a gente está consciente e a gente utiliza essas ferramentas da respiração, do sorriso, do riso, a gente pode, entre as infinitas possibilidades, né, escolher a que vai trazer mais benefício, escolher a que é mais positiva, quando a gente está consciente. Porque se a gente está, né, deixa a vida me levar e não está com foco no que a gente está fazendo, tá indo com o que o karma nos leva, daí a gente tende a ir para um lado ou tende a ir para o outro. Mas se a gente está consciente, se coloca no presente, respira, sorri, ri,
a gente escolhe os caminhos que vão nos levar a ter mais alegria, a ter mais amor, a transbordar esse amor e a gratidão, né? Que acredito muito, muito, muito que a gente, estando com o coração grato, a gente atrai coisas que vão nos trazer mais situações, que vão nos deixar mais gratas, né? Então é isso, né? Nem a questão de atração, é a gente vibra alegria e amor e a gente recebe alegria, amor e gratidão e fica nesse fluxo com respiração, sorriso e riso. É isso, gente. Gente, eu vou para a casa das infinitas possibilidades agora. Vocês não acreditam nisso. É realmente, eu vou para as infinitas possibilidades em 5 minutos. As infinitas possibilidades da Annelise. Eu achei interessante o que a Karina falou, porque me remeteu novamente ao yoga do riso. Eu acho sempre importante a gente, porque a gente, quando está falando de saber do riso, ciência, essa coisa toda, a gente abre um leque muito grande. Só que a gente perde um pouco da conexão da proposta da gente saber do riso, não é um saber qualquer. O riso, ele tem essa característica de ser uma abertura, na verdade, o riso é um portal do amor. Porque o riso, ele abre a possibilidade, eu estou receptivo para dar e receber amor. Entendeu? Agora, nem por isso o riso é só isso, porque o riso também faz parte da natureza e a gente já viu também que existem risos que submetem, risos que têm uma conotação não tão positiva. Não adianta você ficar idealizando, romantizando. E aí entra o que a Karina falou, de você estar fazendo, exercitando o riso com consciência, de você estar escolhendo os caminhos adequados. Então, e tudo isso que eu estou falando para a nossa prática individual serve para a nossa prática como grupo. Quais são os caminhos que nós vamos escolher para se reunir? Se nós vamos ser uma cooperativa, se nós vamos ser uma associação, se nós vamos ser um coletivo, se nós vamos ser uma sociocracia, porque todas essas escolhas elas estão carregadas de símbolos, e esses símbolos vão acabar determinando continuidades, marcas que a gente vai estar seguindo. Então, a gente tem que estar muito consciente daquilo que está fazendo. Eu, da minha parte, só quero agora rir, porque já falei demais, entendeu? E a Annelise é uma craque, cara, porque ela está botando ali na disciplina, na prática, cientificamente, exercitando o riso. E isso é muito importante, porque aí a gente cria a marca do riso, e é um riso inocente, ela não está rindo de ninguém, ela está rindo para ir. É isso aí. Ainda temos algum minuto. Alguém quer falar e a gente volta a rir depois. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? A gente pode ficar mais um pouquinho. Eu posso falar, então. Então pode, sabe? Lógico, meu nobre. Já foi falado, vamos dizer assim, ó, tudo que eu ia falar já falaram. Mas eu colocaria dentro da ciência, tudo que foi falado, em duas indústrias. A indústria da saúde e a indústria da doença. Entendeu? Sim. Então, o que é a indústria da saúde e o que é a indústria da doença? O riso está dentro da indústria da saúde. Então, tudo... E onde está o maior poder? Tem poder nos dois. Mas o maior poder está na indústria da doença, infelizmente. Infelizmente.
Só que eu vou Mas te falar. tem na do poder também. Nós temos o poder de levar o riso, então nós temos poder. Nós temos poder de mostrar que tipo de alimentação é boa, que tem que fazer exercício. Nós temos esse poder também. Então, isso é o nosso poder. E a indústria da saúde, qual é o poder? É usar o mal, o dinheiro, patrocinando pesquisas, daí exige que análises químicas e não sei o quê. O produto químico tal cura isso, é formado por isso, o remédio. Então, e aí só vai causando outras doenças. Agora, enquanto na doença da saúde, não se usa remédio. Não deve. Claro, o cara vai chegar ferrado, que nem vai chegar panelismo lá todo ferrado. Como é que não vai tomar remédio no início? Vai ter que tomar um remédio, ou vai ter que, de repente, como a situação está, vai ter que tomar o resto da vida. Ou vai tomar um bom tempo e vai ter que ter outras atitudes para remediar o estrago que fez na saúde tomando remédio, que é patrocinado pela indústria da doença. O que a indústria da doença faz? Patrocina químicos. Quem é que vai visitar médicos? Qual é os promotores das indústrias farmacêuticas? Quem é que patrocina os farmacêuticos para a reunião lá na praia, lá né? Patrocina viagens lá para Cancún, é a indústria farmacêutica, e faz os farmacêuticos comprar um monte de remédio lá. E a mesma coisa os médicos. Quantos médicos vão em curso patrocinado pela indústria da farmacêutica? Esse é o mau uso do dinheiro. E é o poder mal usado. E na doença da saúde é o contrário. Então, tudo que nós falamos aqui, foi falado aí, está onde? Na indústria da saúde. E só para complementar, a indústria farmacêutica, ela não vai na causa, né? Ela tenta, a pessoa está com dor de cabeça, ela toma remédio para dor de cabeça, mas não vai saber o que originou a dor de cabeça. E a indústria da saúde, ela tá indo, ela vai mais na causa, vai mais embaixo. Remédio. O remédio, o que faz o remédio? Remedia, não cura. Eu sei de uma coisa, cara. Para mim, o que ficou bem marcante na fala do... É lógico que eu entendi o que você está querendo falar, Rony, tá? Mas quando você fala indústria, para mim, eu não consigo nem imaginar algo positivo. Eu já estou pós-industrial, porque, para mim, indústria da saúde fica uma coisa quase que incompatível. Você quis dizer separar as duas. Eu estou falando por conta, a Karina falou, a gente tem que ter consciência, o pessoal não fala que a palavra tem poder, vamos ter cuidado, então, com a palavra, porque, de qualquer forma, eu entendo o que você está falando e eu sei que você não estaria colocando indústria como uma coisa negativa. Exato. Não. É a indústria positiva e tem a indústria negativa. A gente pode falar também o seguinte, a industrialização também teve momento de importância na civilização, tá? Mas a gente tem que rever essa indústria. Assim como a gente tem que estar o tempo inteiro buscando equilíbrio em todas as relações. É isso que eu acho que a gente tem que buscar. Gente, eu vou ter que realmente... eu fico muito feliz de estar podendo dividir com vocês essa intimidade que nem eu falei. A gente não está aqui para produzir resultado, a gente está aqui pelo prazer de estar um com o outro conversando e desenvolvendo as nossas capacidades. Então, vamos tocando e rindo.
Bom feriado! Bom dia, bom dia, bom dia! Boa aula com a Tânia! Bom É curso isso com a aí. Tânia!